Olá, começa agora mais um Café com Autoridade. O programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município e região. Hoje recebendo em nossos estúdios, com muita honra, o doutor Leonardo Pantaleão, que é advogado criminalista. Doutor, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer participar do programa com vocês. Doutor, o nosso programa tem o intuito de apresentá-lo à comunidade de maneira geral. Me fale um pouquinho sobre as suas origens, de onde vem, naturalidade, formação. Eu, na verdade, sou oriundo de Santos, né? Nasci em Santos, no litoral de São Paulo, mas muito novo, já mudei para a capital de São Paulo. Haja vistas que não sobrou sotaque santista, né? É verdade, é verdade. Na época, meu pai era funcionário público, foi transferido para São Paulo. Então, nós, naturalmente, o acompanhamos e lá permanecemos. E aí, depois, cursei a faculdade de Direito, entrei no mundo da docência, né? Em que momento você se viu advogado na sua trajetória curricular? Existe aí um fator muito interessante. O direito fornece muitas opções de profissão. Muitas delas voltadas a áreas públicas, concursos públicos e daí por diante, juiz, promotor, delegado de polícia e tantos outros, mas também a questão relacionada à advocacia. Não só advocacia no campo próprio, como também integrando departamentos jurídicos de empresa, enfim. Corporativos. E aí o que acontece? O que me encanta mais na advocacia, eu costumo brincar que eu posso ser o juiz das minhas próprias causas. O que significa isso? Eu escolho aqueles casos que eu quero ou não atuar. Diferente, por exemplo, de um juiz ou de um promotor, que uma vez aquela situação sendo distribuída a ele dentro daquela vara em que ele atua, ele não tem opção de escolha. Então, esse foi um fator muito importante para mim. E um outro fator é que eu tenho uma personalidade mais dinâmica. Eu não me via sentado permanentemente durante todo o transcorrer do dia, fazendo exatamente as mesmas coisas atrás de um... Então, exatamente, essa rotina do funcionalismo público é que não me encantava. Eu realmente não tinha. Meu pai, como digo, foi funcionário público, integrou o Poder Judiciário por 45 anos, foi juiz de carreira, depois aposentou-se como desembargador. Eu via isso em casa. Perfeito. Então, analisando isso tudo em casa e refletindo a minha personalidade, eu entendia que dentro do direito, que é uma área realmente da minha paixão, eu acho que a melhor opção seria a advocacia por todo o dinamismo que envolve, e foi assim que eu escolhi. Muito interessante da carreira dos advogados é o exame da ordem, que é uma coisa que eu acredito que devesse ter nas outras profissões também, que é assim, é o checklist mesmo. Você está realmente apto a atuar nesta, e não é nada fácil passar no exame da ordem, né? O exame da ordem, ele tem as suas peculiaridades, sem dúvida, e muitas vezes, às vezes eu vejo pessoas comentando se ele deveria permanecer existindo ou não. Eu sou adepto à ideia de que deve permanecer por um motivo muito simples. Não só o direito, como muitas outras profissões, as pessoas confiam a sua vida ao profissional. Perfeito. Pode ser na área criminal, por exemplo, ela vai confiar a você, atuante, ou a você, advogado, aquilo de mais valioso que o ser humano vivo tem, que é a sua liberdade de locomoção, por exemplo. Perfeito. Então, e em outras frentes também, o seu patrimônio na esfera civil, muitas vezes na esfera familiar, você tem ali os atuantes da área de direito de família. Então, a responsabilidade que envolve um profissional do direito é muito grande. E hoje nós sabemos a estrutura educacional é uma estrutura que não prepara adequadamente assim, os pretensos profissionais para enfrentar o mundo como ele é. Né? Então, eu acho que a manifestação de um conhecimento mínimo necessário para poder ser merecedor de representar os interesses de alguém, ela é muito bem-vinda. Isso impõe a obrigação, inclusive, de um estudo permanente, um estudo regular. Então, o exame da Ordem dos Advogados, que, como você comentou, realmente, ele vem numa crescente em termos de dificuldade, e isso tem uma explicação. Nós temos aí um número, só no estado de São Paulo, Amaral, para que você possa ter essa ideia, nós estamos quase chegando aí a 450, 460 mil inscritos na Ordem dos Advogados de São Paulo,
só no estado de São Paulo. É um número muito Quer expressivo. dizer, então é um número muito grande. Você tem aí praticamente 500 mil de pessoas habilitadas a advogar. Então a própria concorrência profissional exige, né? É aquela situação meio do darwinismo, né? Que só os mais aptos acabam sobrevivendo. E essa sobrevivência já começa pelo próprio exame da OAB. Doutor, recentemente houve um fato que acelerou muito o gargalo dos processos. Eu vejo muitos advogados agora dizendo que estão sem tempo de nada porque houve uma aceleração, parece que houve uma informatização e os processos estão, todos aqueles que estavam parados durante muito tempo, está tendo uma vazão muito grande agora. O que houve, na verdade, foi a digitalização dos processos. Então, hoje você tem, para os processos mais recentes, todos informatizados. Então, você tem os procedimentos digitais, o que é muito interessante para o advogado, porque evita deslocamento do advogado do seu local de trabalho, do seu escritório, até um fórum para fazer, eventualmente, o protocolo de uma determinada petição, ou a distribuição de uma determinada petição, ou até mesmo de um recurso, porque nós não podemos esquecer o seguinte, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o lugar onde colegiado, segundo grau de jurisdição, onde ficam os desembargadores, que vão eventualmente corroborar ou não os termos de uma sentença de juiz de primeiro grau, ele fica na capital do Estado, em São Paulo. Perfeito. E nós temos advogados em todo o território nacional. Não, e veja, mesmo no estado de São Paulo, que seria aqueles correspondentes ao Tribunal de Justiça de São Paulo, Perfeito. Nós temos aí cidades praticamente a 700 quilômetros da capital. Exato. Quer dizer, então, um deslocamento é extremamente custoso, é extremamente assim, desgastante, e essa informatização, além de dar essa velocidade, permite, sem dúvida alguma, que os custos da própria advocacia acabem diminuindo, fazendo com que o advogado consiga ficar mais tempo dentro do seu escritório, trabalhando intelectualmente. Doutor, o tema direito, ele é muito vasto, muito abrangente, mas tem alguns temas que eu gostaria de abordar que acredito que seja curiosidade também dos nossos telespectadores. Claro. Brevemente, me dê uma pincelada do que é uma delação premiada. A delação premiada ela ganhou grande conotação, ganhou grande relevância, especialmente agora com a Operação Lava Jato, né? Sim. Esse termo que antes eram termos afeitos ao mundo jurídico, hoje a sociedade conhece. Já faz parte do jargão do cidadão comum. Do dia a dia, né? Até das brincadeiras informais, vou fazer uma delação ou vou algo do tipo. Na verdade, a delação premiada é a colaboração prestada por um indivíduo que integrou as atividades criminosas de alguma forma, onde ele vai colaborar com o poder público no desvendamento daquelas condutas ilícitas. E de que maneira ele pode colaborar? Diversas. Ele pode, por exemplo, identificar quem são os demais coautores ou partícipes daquele crime, ou eventualmente ele pode fornecer elementos que vão possibilitar o repatriamento de dinheiro que eventualmente tenha sido desviado para fora do Brasil através de práticas ilícitas. Então, são diversas as possibilidades que o colaborador pode, de fato, como o próprio nome sugere, contribuir com os órgãos do poder público voltados à persecução penal. E, claro, fazendo isso, analisando e tendo o mínimo de indícios para confirmar aquilo que ele está dizendo, não basta simplesmente ele falar, mas não ter nenhum elemento que venha a demonstrar a verossimilhança daquilo que ele está pontuando, ele acaba sendo premiado. Por isso, delação premiada. E a contrapartida seria uma redução de pena, diga-se de passagem, a moeda de troca. Nós podemos chegar até o máximo de uma concessão de um perdão judicial. De um perdão total. Pode haver um perdão judicial, a legislação admite em determinados casos, que se a contribuição for de grande monta, de grande relevância, aquele que com ela contribuiu, que de fato forneceu subsídios para isso, ele pode até receber o chamado perdão judicial, que tem como consequência a extinção da sua punibilidade. Mas é pressuposto para o colaborador reconhecer a sua própria responsabilidade criminal, diferente daquilo que se chama de caguetagem, né? Aquele cagueta no jargão mais o popular, X9. X9. Ele simplesmente vai dizer, olha, fulano praticou tal coisa. Não, a colaboração premiada é diferente. Ele reconhece que ele faz parte daquela estrutura criminosa e aí, mesmo após reconhecer, ele fornece os elementos de subsídio necessários para o desvendamento, como eu comentei agora há pouco. Então, ele reconhecer a sua responsabilidade criminal é o primeiro passo para poder pensar numa colaboração premiada. Tem uma outra questão que eu gostaria de fazer, só que está me fugindo a palavra adequada. Eu não sei se é induto ou indulgência.
É permitido a um presidente da República libertar uma pessoa que esteja condenada? É o indulto. É o indulto. É o indulto. Na verdade, o que é o indulto? O indulto também é uma modalidade de perdão. Né? A Constituição Federal atribui ao presidente da República, que pode eventualmente delegar essa tarefa, mas a tarefa originária dele, em que ele anualmente, através de um decreto, ele então possa conceder o indulto a pessoas que estão cumprindo pena e que já preencheram determinados requisitos. Não assim, indiscriminadamente. Não, existe no decreto vai se constar os requisitos necessários. Por exemplo, olha, todas aquelas pessoas que estão cumprindo pena e que já cumpriram mais da metade da sua pena, sem nunca ter tido nenhum tipo de falta disciplinar durante a sua permanência no sistema carcerário, que não praticaram crimes hediondos. Doutor, não queria trazer esta nossa conversa para um lado partidário, mas um tema que não quer calar. É possível, se eleito presidente do PT, ele libertar o ex-presidente do PT? Veja, existe esta possibilidade jurídica? Existe. Até para que a gente não direcione a questão para a política partidária, vamos então pensar da seguinte forma. Qualquer pessoa que seja eleita presidente da República, independentemente do partido, existe a possibilidade de conceder aquilo que se chama graça. A graça é um indulto individual. Porque o indulto que eu comentava agora há pouco, via decreto, todas as pessoas que se encaixarem naquele perfil estarão o quê? Contempladas com o indulto. A graça não. A graça é individual. A graça é individual. Precisa ser provocada, não é um ato que o presidente da República vá e, esponte própria, ele vá conceder a graça. Mas vamos pegar o exemplo que você mencionou. Uma pessoa que esteja presa pode direcionar um pedido individualizado ao presidente da República para que seja contemplada com esse perdão. Pode, é o que se chama de graça, e fica, de fato, voltado ao presidente da República a possibilidade de concessão ou não daquele benefício. E ele se sobrepõe a toda a determinação judicial anterior. Se sobrepõe porque é constitucionalmente previsto. Então, como nós temos uma hierarquia de leis, a Constituição acima, a Constituição prevê essa possibilidade, então é algo que o ordenamento jurídico já aceita dentro dessa premissa. Independente de tempo de pena cumprido, independente de qual seja o crime? Não, existem algumas restrições, por exemplo, crimes hediondos não admitem. Ok. Né? Mas, no caso que você mencionou, nós não estamos diante da prática de um crime hediondo, então poderia, de fato, ocorrer. Outra dúvida que eu tenho também é quanto à fiança. Pelo que eu entendo, a pessoa foi detida, presa, conduzida a um distrito e, mediante a pagamento, ela é liberada e isso se chama fiança. Me dá uma explanada para onde vai esse dinheiro, se ele for absolvido, se o dinheiro volta, como funciona? A fiança, grosso modo, ela acaba caracterizando o quê? É uma garantia que aquela pessoa que está sendo acusada da prática de um crime fornece ao Estado a respeito do ressarcimento pelo dano causado pela conduta por ela praticada. Então, hoje leva-se em conta a questão atinente ao patrimônio do indivíduo, até para que se mantenha um caráter de proporcionalidade. Okay. Eu não posso fixar para um mega empresário o mesmo valor de uma eventual fiança que eu colocaria a um funcionário contratado dele. Então tá tem, certo? tem duas medidas, o crime ou o delito cometido, de contrapartida os bens, as posses do réu. Sem dúvida, por exemplo, para que se estabeleça uma forma, inclusive, até para que não se frustre a possibilidade de fiança. Porque a lei, nos casos que os crimes são afiançáveis, não se pode chegar e colocar um valor muito acima daquilo que a pessoa pode arcar, porque isso é o mesmo que negar o benefício da fiança. Perfeito. Se chega para um trabalhador comum, que ganha um salário mínimo e impõe a fiança de R$1 milhão, é o mesmo que negar para ele. Okay. Então está negando um direito. Por isso a importância de se observar a proporcionalidade econômica daquilo que ele pode contribuir e garantir o Estado em razão da prática do crime. Se eventualmente ele for absolvido, esse valor é levantado. Esse valor é levantado porque, afinal de contas, caracterizou-se que não houve a prática do crime. Então não há porquê ele ressarcir alguma coisa que ele não cometeu. Fazendo só uma analogia ao termo técnico usado pelo senhor, levantado significa devolvido ao pagador. Exato. Levantar a fiança significa o quê? Retirá-la, resgatar o valor que havia sido pago como fiança, como garantia. Então, fui absolvido, demonstrou-se que não houve prática de crime, não vai haver necessidade de ressarcimento. Estado, aquele dinheiro que ficou com você para eventual garantia desse ressarcimento, não houve, então, por favor, me devolva, sob pena de um enriquecimento ilícito por parte do próprio poder público. Né?
Não raras vezes a justiça comete equívocos. Recolhe-se ou detém-se para investigação um cidadão que, passado o período de análise, foi dado como inocente. Cabe algum ressarcimento, algum reembolso, alguma indenização para esse tempo de reclusão indevido? Dependendo da natureza do erro, dependendo das circunstâncias do caso concreto, pode acontecer um direito de indenização, sem dúvida alguma pode. Não só contra o Estado, como muitas vezes aquele que acusou injustamente aquela pessoa. Aquele que acusa sabendo que ele não é o autor do crime, mas o acusa Houve uma má-fé. porque de repente tem ali alguma rusga pessoal, alguma coisa assim que ele está querendo desenvolver, é passível uma ação de indenização? Sem dúvida é, não só ao Estado, dependendo do caso, não são todos, não é uma coisa tão simples assim, porque o juiz, quando determina a prisão de alguém, o juiz faz uma análise especificamente a respeito dos indícios mínimos. Mas essas falhas ocorrem e, se ficar evidentemente demonstrado uma falha grave por parte do poder público, o dever de indenizar realmente é presente. Doutor, recentemente tem acontecido casos assim que têm chocado a população, que são esses elementos que se masturbam em coletivos, em pontos de ônibus. Isso é tido como, era tido, o senhor me disse um pouco antes de iniciar o programa, eu faço questão de abordar esse assunto, era tido como contravenção, agora crime. Exato. A diferença de crime e contravenção? Nós temos aí, tanto o crime quanto a contravenção, são espécies de infrações penais. Okay. O crime é uma espécie de infração penal em que, por questões de política criminal, o legislador pega aquele comportamento e ele considera que aquele comportamento gera um desassossego social de grande monta, de relevância, então ele atribui a figura de crime a esse comportamento, porque vai inclusive permitir a pena privativa de liberdade, ou na modalidade de reclusão, ou na modalidade de detenção. A contravenção penal, ela também esbarra na questão de uma conduta ilícita, porém de uma gravidade muito menor. Em relação a esse aspecto que você abordou, Amaral, de fato, a importunação ofensiva ao pudor, que era retratada exatamente por exemplos como esse que você disse, e começou, infelizmente, a se tornar frequente na nossa sociedade, talvez até pela impunidade. Punição, claro. O legislador, então, diante desse contexto, recentemente, a partir do dia 25, entrou em vigor uma nova lei em que pega essa mesma conduta, esse mesmo comportamento e ele eleva do patamar de contravenção penal para crime. Portanto, hoje é perfeitamente possível, uma pena de que vai de 1 a 5 anos, inclusive, de reclusão. É a mesma pena, para você ter uma noção, do estelionato. É uma pena exatamente idêntica ao crime de estelionato. Então, hoje, essa conduta passa a ser criminosa. Portanto, admite uma prisão em flagrante, admite, inclusive, até num pior cenário, uma prisão preventiva ou algo do gênero, para poder... E por que o legislador faz isso? Para tentar mostrar para a sociedade que, de fato, ele está agindo, está atento aos problemas que estão causando esse desassossego e vai tentar inibir. Por quê? Porque quando eu coloco uma pena nessa conduta, eu tenho um caráter preventivo. Parte do princípio que o indivíduo vai agora pensar um pouquinho mais antes de desenvolver um comportamento dessa natureza. Doutor, um assunto bastante divulgado nas redes sociais e a gente não sabe muito bem em quem acreditar, porque parece ser um tanto quanto gritante. Eu, particularmente, sei a resposta, mas gostaria que você trouxesse aos nossos telespectadores. É verdade que o preso recebe salário? Na verdade, o que você tem é o auxílio reclusão. Né? O auxílio reclusão existe, é fato, ele existe, direcionado principalmente à família do preso. Né? E ele tem também uma pequena remuneração, que aí já não é nem salário, não é nada disso, em que ele acumula durante o período que está preso pelo trabalho que ele desenvolve dentro da unidade prisional. Até para que a gente não tenha, só para ficar bem claro, aquela situação, por exemplo, de escravidão, né? Porque é vedado, obviamente, pela Constituição, ele recebe ali uma pequena retribuição, doutor, que nem se equipara a salário mínimo. É hilário, porque ele não tem a menor condição, ele mal tem condição de se manter vivo, haja vista a superlotação das cadeias, porque nem para os CDPs estão conseguindo mandar os réus que estão para ser julgados, e quando eles vão para a penitenciária, ele já está mais tranquilo, porque já está tudo resolvido, ali ele realmente pode ser que tenha condição de alguma coisa, mas ele tem uma remuneração em detrimento do trabalho, só que ele não produziu absolutamente nada a não ser despesa. Exato, mas aí o que acontece?
aquele que não está desenvolvendo nenhum tipo de trabalho, porque esses trabalhos, Amaral, é interessante vocês também, e o nosso telespectador saber também o seguinte, hoje, até pelo número enorme de pessoas que tem lá dentro, você não tem trabalho para todo mundo. Não Você não tem tem posto de condições. trabalho para todo mundo. Então, essas pessoas que não estão desenvolvendo tarefas, é evidente que não podem receber absolutamente nada. As pessoas, por outro lado, que trabalham, vamos imaginar, na cozinha da unidade prisional, na limpeza da unidade prisional, muitas vezes da construção civil da unidade prisional, onde, por exemplo, precisa construir um novo parlatório ou algo do tipo, aí elas acabam recebendo. Interrompê-lo, mas isso está mais ligado às penitenciárias. Nos CDPs e nas cadeias não tem condição de ter esse controle. Toda administração penitenciária tem que ter. Então, o diretor de um CDP, por exemplo, ele tem que saber quem é o preso que está ali trabalhando na limpeza, quem é o preso que está trabalhando na cozinha, porque seja CDP ou seja penitenciária, nós temos as mesmas necessidades mínimas ali da gestão operacional daquele local. Então, a unidade, o diretor da unidade, você tem lá dividido por setores, diretor de disciplina, diretor de segurança e uma série delas. O diretor respectivo, ele sabe quem são as pessoas que estão desenvolvendo, até porque existem documentos que são assinados, prestação de contas por eles próprios em relação ao que faz no dia a dia. Doutor, um outro assunto que também me gera curiosidade. Me fala sobre o perfil do júri. Quando se trata da parte legislativa de crime, o julgamento é feito perante pessoas que são eleitas ou que são convocadas para fazer aquele julgamento. Me dá um perfil do júri. No sistema jurídico brasileiro, só vai para júri aqueles crimes dolosos contra a vida. O que significa isso? São aqueles crimes em que o agente, de maneira intencional, ou assumindo o risco de ceifar a vida de alguém, ele então acaba produzindo esse resultado morte. Então nós temos, por exemplo, o homicídio doloso sendo de atribuição do tribunal do júri, o homicídio culposo não. A troca, a inversão dessas palavras, ela causa confusão e inversão no cérebro. O crime doloso, a pessoa tem culpa. E no crime culposo, a pessoa tem dolo. Por isso que eu sempre digo assim, o crime doloso, a pessoa tem a intenção. Tem a intenção. Pronto. No crime culposo, ela gerou aquele resultado sem querer. Foi sem querer. Foi sem querer. Para não misturar as palavras. Pronto. Ou por imprudência, ou por imperícia, ou por negligência. Tanto é que nos telejornais, ou toda vez que se fala por crime doloso, quando há intenção de matar. Sempre e quando vem a fala do explicação. crime culposo, quando não há, sempre Pronto. vem seguido da explicação. Porque senão realmente gera uma dúvida. Uma inversão no cérebro. Exatamente, gera Mas realmente uma eu confusão. interrompi você. Não, e aí eu dizia que, na verdade, esses crimes dolosos contra a vida são de atribuição do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é composto por pessoas que integram a sociedade, porque é aquela ideia de que as pessoas vão julgar o seu par, né? Em termos de sociedade. Atribui a elas a responsabilidade de se decidir o destino de alguém. A responsabilidade que envolve um jurado é brutal. Sim. É brutal. E muitas vezes o jurado me preocupa um pouco, porque o jurado, não por qualquer outra situação, senão um desconhecimento técnico. Ele não conhece termos do direito. Então, por exemplo, dentro do tribunal do júri, imaginando uma sessão de julgamento, você vai entrar, a defesa ou o Ministério Público vai entrar numa discussão a respeito de legítima defesa, de estado de necessidade, requisitos disso, requisitos daquilo, e aí, por exemplo, o jurado, vamos imaginar alguém que não seja nada relacionado com a área do direito. Tem uma instrução mínima? Não. Não, você tem que ter 18 anos completos e não pode ter qualquer tipo de passagem criminal. Alfabetização não é quesito? Pode ser um analfabeto? Não. Também temos que ter essa questão mínima, claro. Okay. Até porque muitas vezes o jurado pede para ler determinado depoimento, analisar determinado conteúdo probatório que está nos autos. Perfeito. Então esse requisito também é fundamental. Mas, a par disso, não há uma necessidade de formação técnica na área do direito. Então você pode ter um médico integrando, você pode ter uma dona de casa, você pode ter um comerciante, um empresário, e são pessoas que desconhecem a amplitude de determinados conceitos jurídicos. Então isso fica ainda mais caracterizada a responsabilidade do jurado, porque ele vai ter que, sempre que não entender alguma coisa, ter a humildade suficiente para reconhecer que não entendeu, pedir uma nova explicação, uma explicação mais transparente daquilo, para que ele possa concluir sobre a responsabilidade criminal ou não daquele indivíduo, porque não podemos esquecer, nós estamos falando de crimes dolosos contra a vida, são crimes de penas altíssimas. Sim. Então, um julgamento precipitado, ou assim, na própria sorte, ou às vezes o que acontece muito, né, naquele espírito de revanche,
Porque normalmente a sociedade é refém daquelas pessoas no dia a dia. Sim. Naquele momento inverteu-se. Ele é o refém da sociedade. Mas aí não pode deixar Não de pode lado o mérito do ato. Em hipótese alguma. Porque eu importa. tenho... Esse é o brilhantismo da atividade de julgar, O né? jurado pode ter ódio do estuprador, mas precisa ver se aquele Certo. indivíduo realmente é o ator do estupro. No tribunal do júri, nós não julgamos a pessoa, nós julgamos o fato. O fato. Pronto. Perfeito. Essa é a melhor linha de entendimento para quem vai eventualmente compor um conselho de sentença. E o jurado, ele é voluntário, ele Ele é convocado. Ele é convocado. Ele é convocado. Nós temos ali, todo início de ano, as instituições privadas, públicas e tudo mais, remetem ao Poder Judiciário, na medida da solicitação do Poder Judiciário, pessoas que preenchem os requisitos e que possam eventualmente integrar o conselho de sentença daquela localidade. E isso é feito no início do ano, levanta-se um grande número de pessoas e essa distribuição dessas pessoas pré-selecionadas vai ocorrendo durante o transcorrer daquele ano. No ano seguinte muda, novas pessoas vêm e daí por diante. Uma vez convocado, eu não vou julgar ou dar o meu parecer num litígio, numa ação. Desde que você seja sorteado dentre os... porque na realidade... Eu estou à disposição durante Está um à período disposição de um ano. Perfeito. Aí haverá um sorteio. Haverá. Você pode até nunca ser sorteado. Ou mais de uma vez durante o ano. E pode acontecer mais de uma vez durante o ano. Aí imagine que você não possa comparecer por alguma situação, tem que se justificar. Ok. Aí justifica o juiz, porque se não justificar, paga multa, inclusive, Entendi. pelo não comparecimento. Né? É uma função de extrema responsabilidade e mais. O jurado, enquanto está ali, desenvolvendo esse mistério, essa função, ele é equiparado a funcionário público. De tal forma que, vamos dar um exemplo, se ele solicita um dinheiro ali para o advogado do réu, para votar favoravelmente ao réu, ele está praticando crime de corrupção passiva, pode ser preso em flagrante. Entendi. Porque naquele momento ele é equiparado a funcionário público. Doutor, esse assunto, ele daria aqui uma conversa, N outras perguntas, inclusive algumas chegaram pelo nosso WhatsApp, 981-420-208, mas não temos tempo para respondê-la. Eu peço que o senhor deixe um contato para que as pessoas possam entrar em contato e você possa fazer o esclarecimento. Peço desculpas ao Antônio Ramalho, ao Lucas Cerqueira, à Mariana Cavalcante. Peço que vocês encaminhem as suas perguntas diretamente ao contato que o doutor nos deixará agora. Pode, com prazer respondo. Sei que esses assuntos são assuntos palpitantes, né, no contexto da sociedade, mas a forma mais fácil de me encontrar nas próprias redes sociais. Perfeito. Nas próprias redes sociais, Facebook, Instagram, enfim, nessas redes todas eu tenho bastante atuação, com facilidade vão me localizar e podem encaminhar as perguntas que com grande satisfação as responderei. Então fica aí, só relembrando, Leonardo Pantaleão, advogado criminalista, estará aberto às suas perguntas, às suas sugestões, porque a democracia é isto, é nos dar o poder e o direito de perguntar, criticar, elogiar. Eu tenho certeza absoluta que o nosso amigo estará aberto a seu comunicado, ao seu contato. E, desta forma, o Café com a Autoridade se despede de você, desejando a todos uma boa semana.